noite, gente. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Nathalie. Ela já conseguiu 15 bolsas de estudos, já fez 3 intercâmbios. Atualmente ela faz mestrado na Itália, na Universidade de Pádua, com bolsa Padova. Acho que é isso o nome da Universidade de Pádua. E ela vai vir aqui contar um pouquinho pra gente de como foi toda essa experiências, né, de conseguir todas essas bolsas. E ela também usa muito o Instagram dela para divulgar várias oportunidades de estudo. Ela já conseguiu várias bolsas para congressos pelo mundo todo. E bom, vamos chamar aqui a Nathalie para contar mais um pouquinho mais sobre a trajetória dela. Olá, Oi, pessoal! Boa tudo bem? noite! Tudo bom? E aí, Letícia? Bem também, boa noite. Na segunda live, né? A primeira Sim, foi foi lá no no meu. seu Instagram. Isso. E Isso. aí, eu queria pedir para você se apresentar aí pro pessoal, contar um pouquinho de você. Show! Então, pessoal, prazer. Meu nome é Nathalie Gugel, do Instagram Estudando no Exterior. Como a Letícia estava falando, eu tenho uma bolsa de estudos na Universidade de Pádua, na Itália. Em Pádua. italiano é Padova. É porque Ah, tá. Entendi. Pádua em português, em italiano Exato. Padova. Mas tá tudo certo. É uma bolsa por mérito da universidade e fora isso eu também já consegui outras bolsas de estudo para participar de eventos, como o World Youth Forum no Egito, o SPIT na Noruega, fui também para a Eurolides em Paris, fui para a simulação da ONU no Cazaquistão. Mais ou menos é isso, um resumo sobre mim. E, eu sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte, sou formada em Direito aqui na UFESA. E é isso. Quantos anos você tem, Nathalie? Sim, tenho 26. 26. Nossa, super novinha, com toda essa trajetória. Sério? Já me acho tão velha? Super novinha. E você já foi estagiária na ONU em Genebra Ah, também, né? sim, também. Comecei meu estágio em setembro de 2019 e terminei agora em março de 2020, então foram 6 meses, onde eu passei 3 meses em Genebra, full time lá, e aí eu Uhum. tive que vir para o Brasil e fiquei 3 meses à distância. Então, no Entendi. total, 6. E é isso. Muito legal, muito legal. E bom, vamos começar falando sobre a sua bolsa de mestrado na Universidade de Vamos lá. Padova, né? Eu vou escrever aqui. Isso. Show. Conta um pouquinho pra gente assim, como que foi o processo? É uma bolsa que você se candidata diretamente para a bolsa e depois que pela bolsa Tá. você escolhe as universidades ou é direto para a universidade, enfim. Tá, vamos lá. Então, a Universidade de Pádua, ela tem vários tipos de bolsa de estudos, tá? Então, ela tem essa bolsa por mérito, que é para o primeiro lugar dos cursos ministrados em inglês. Então, quando você se candidata para o curso, eles fazem um ranking de todos os inscritos. E aí, o primeiro lugar ganha essa bolsa por mérito, que é uma quantia anual, que eles dividem em 3 parcelas. E você gasta como você acha melhor e da mesma forma você não paga a universidade. Então é um auxílio financeiro e ao mesmo tempo você não paga as taxas. Fora essa bolsa por mérito, que é para o primeiro lugar, eles também têm a bolsas do departamento, que é mais ou menos para o segundo e terceiro, dependendo do departamento do seu curso, tem a quantidade de bolsas. E Uhum. depois ainda tem a Tuition Fee Waiver, que os próximos lugares não pagam a universidade. Você não recebe auxílio, mas você também não precisa pagar. Então, eu gosto muito da Itália porque tanto as universidades como o governo, eles oferecem muitas oportunidades de bolsas de estudo para estudantes internacionais, tá? Então, é sempre uma opção. Que legal. E assim, uma dúvida acho que a galera deve ter. O curso é ministrado em inglês? Isso, o meu curso é totalmente em inglês, é o Master Degree in Human Rights and Multilevel Governance, então Uhum. Direitos Humanos e Governança. Uhum. É um curso em Relações Internacionais, então meu diploma vai sair como mestre em Relações Internacionais, só que ele tem esse foco em Direitos Humanos e Governança. E o curso é totalmente em inglês, então eu cheguei na Itália sem saber italiano, eu aprendi italiano na prática, convivendo com italianos. Mas, assim, na universidade não foi necessário eu saber a língua. Ai, que Tudo em legal. inglês. É, Sim, acho sim. que esse é o primeiro pensamento, né, do pessoal. Tipo, ah, mas você vai Sim, na Itália e não é italiano, né? Como aqui no pois Brasil é. também. Tem muitas opções de Isso. cursos em inglês. Isso, porque as universidades elas estão tentando trazer mais estudantes internacionais, né? E aí, Uhum. justamente, como o inglês é uma língua
mundial, assim, digamos assim, todo mundo precisa saber. Então, é muito mais fácil um estudante internacional saber o inglês do que saber a língua daquele país. Então, por isso que eles têm desenvolvido vários cursos de mestrado e de graduação na língua inglesa. Então, como o meu, tem muitas outras opções também de cursos ministrados em inglês. E aí, com esse auxílio financeiro, né, da bolsa, é possível viver tranquilamente, assim? Ah, sim. Você Sim. não precisa adicionar um valor à Não, parte? o que eu recebo, porque quando eu me candidatei para a universidade em 2018, a bolsa era 12 mil euros por ano, o que equivalia a 1.000 euros por mês. Atualmente eles baixaram um pouco esse valor, mas assim, continua sendo suficiente. Eu gasto em torno de 500 euros no máximo por mês. Pra Assim, eu sou muito econômica no é. sentido de subsistência, né? Uhum. Alimentação, acomodação, telefone, lazer, então daria em torno disso. E aí o restante que sobra, né? A gente guarda para viajar, para aproveitar, né? E é isso. Arrasou, sim. Que legal. E o seu mestrado é de 2 anos? Isso, de 2 anos. E a bolsa é para o tempo, para os 2 anos do mestrado. Tá, então, primeira coisa que eu queria ressaltar é que na Itália, geralmente, os cursos de mestrado são 2 anos, que é a Laura Uhum. Magistrale. São 120 créditos. Eu sei que muitos países europeus têm uns cursos mais reduzidos, de 1 ano, 9 meses, mas na Itália, geralmente, são 2 anos. E Uhum. aí, a bolsa você recebe por 1 ano e ela pode ser renovada. Então, para ela ser renovada, você tem que atingir alguns créditos. Então, você tem que comprovar que você fez algumas provas, que você conseguiu concluir cursos dentro do mestrado com êxito. Então, até para receber a segunda parcela, a terceira parcela da bolsa, você também tem que comprovar que você que você passou nas provas e que você já adquiriu alguns créditos. Então, até para Entendi. receber também precisa Uhum. provar. Entendi, muito legal. E aí, você então teve seu primeiro ano, 2018, 2019, é isso? Ou 2019? Isso. 2018, 2019. Eu comecei em setembro de 2018. Isso. Entendi, muito legal. E eu queria que você pudesse contar aqui pra gente também um pouquinho sobre essa experiência de estágio na ONU, que foi em paralelo ao seu mestrado, né? Sim. Uma coisa que muita gente me pergunta, né? Como foi que eu consegui esse estágio? O que é que você acha que ressaltou no seu currículo para você conseguir essa vaga? Porque é muito difícil, gente. Assim, é muita gente se inscrevendo, até porque as inscrições são gratuitas, né? Então, assim, todo mundo tenta e às vezes nem recebe uma resposta, né? Então, muita gente me pergunta como foi isso. Então, logo em 2018, quando eu cheguei na universidade, eles ofereceram a opção de participar de uma simulação do UPR, que é o Universal Uhum, Periodical Review, que é uhum. esse mecanismo da Lá ONU que eu na universidade. estagiei. Uhum, Isso foi na Universidade de Pádua. E eu participei. Durante esse encontro, eu tive contato com pessoas que trabalhavam no UPR em Genebra, na ONU, sabe? Conversei mais, perguntei sobre vagas de estágio, questionei como é que funcionava e tudo. Então, foi a partir disso que eu tive uma maior experiência com esse mecanismo, né? E aí, a partir disso, eu aprendi um pouco mais sobre como funcionava o UPR. Então, eu acho que a primeira coisa que fez o diferencial no meu currículo foi eu já ter essa experiência de simulação com esse mecanismo, né? E aí, quando eu vi a vaga lá no site da ONU, no career.un.org, eu me apliquei, né? E fiquei aguardando a resposta. E a resposta veio, né? A melhor parte. melhor E parte. aí, E quando você se aplicou, quais foram os documentos que eles pediram, assim, pro sim. estágio? Bom, é bem simples. Você praticamente preenche tudo no site. É um site bem choquinho porque você leva muito tempo preenchendo tudo. Uhum. Mas olha pelo lado bom que quando você preenche uma vez, para as próximas vagas já tá Já tudo fica salvo. salvo. Você só faz enviar. E Uhum. aí, eles não pedem nenhuma documentação específica, porque no próprio site ele já pede para você colocar a sua carta. Você escreve sua carta lá no cantinho no site. Então, Uhum. você não precisa adicionar nenhuma documentação, mas eu sempre ressalto que tem o espaço, então adicione uma carta de recomendação, adicione um currículo, porque se eles forem olhar, tá lá, tá bonitinho os documentos e eles vão analisar isso também. Sim. Então, foi basicamente isso. Foi carta de motivação, carta de recomendação, currículo. E eu sempre coloco também meu histórico da universidade para Uhum. comprovar que eu estou estudando, para mostrar as disciplinas que eu estou Tá tendo, bom. então, que eu estou cursando. Então, foi mais ou menos isso.
Uhum, entendi. Isso, gente, o pessoal tá perguntando se foi na sede da ONU. Ah, o Isso. site da ONU. Foi na sede da ONU em Genebra, Sim, sim, na sim. Suíça. E foi no O site da site. ONU. Deixa eu Isso. escrever aqui para facilitar. Ela vai escrever o link. Esse, Careers. esse, ai, é incrível meu corretor. Então vamos ter um pouco de paciência, vai dar certo. Tá aqui. Esse é o site que é onde eles divulgam praticamente todas as vagas de estágio, de trabalho, tudo da ONU. Da Uhum. ONU, no sentido do secretariado, dessa parte central que funciona em Genebra. Porque a gente sabe que também tem as agências como a ILO, UN Women, o UN Women, o NOBS, que não, os applications não são nesse site. Cada um tem seu site próprio. E aí, Mas a maioria das vagas, as as gerais, são associações. dessa. É, sim, sim. Isso. E como que foi essa experiência, assim? E você morava na Itália. Isso. Eu te Vamos. acompanhei sempre, né, pelo Insta, e aí eu ficava vendo, eu falei, meu Deus, como que ela consegue conciliar tudo? Não é fácil. Tô Eu, cansada. eu Mas imagino. vamos lá. Mas é porque, assim, acaba acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo e a pessoa quer aproveitar as oportunidades, né? Não, não Claro, posso uhum. deixar passar. Então, Sem dúvida. acabo, né, acumulando muita coisa. Dando um Mas jeito pra juntar. Tá dando ótimo, jeito. perfeito. Tô viva ainda, então tá dando certo. Bom, então, olhe, essa vaga de estágio. Eu recebi a resposta em junho, né? No Uhum. final de junho, e eu tava vindo pro Brasil. E aí eu só ia voltar pra Itália em setembro. Então eu conversei com eles, informando que eu pretendia voltar só em setembro. Perguntei se dava certo começar no final de setembro o estágio, e eles foram muito como é que eu posso dizer? Atenciosos quanto a isso, né? Uhum. Então, deu certo. Aí a gente conversou de começar no dia 30 de setembro. Então, eu voltei para Itália no dia Uhum. 20 e pouco, não lembro a data. É. Na final da semana, eu passei tipo uma semana na Itália, na minha casa. Já fui para a Suíça, para Genebra, para começar o estágio na segunda-feira, sabe? Assim, foi bom, uma emoção, assim, muita coisa de uma vez só. Mas Eu assim, foi uma experiência incrível. Eu super recomendo. Eu cheguei lá com o maior medo do mundo. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu não vou conseguir acompanhar. O pessoal deve ser muito esperto, os estagiários devem ser, ai meu Deus, falam várias línguas e eu aqui, meu Deus, perdida, essa brasileira aqui. Mas assim, o pessoal sempre foi muito atencioso, sempre ajudou, muito companheiro. Então acabou dando tudo certo, sabe? Foi uma experiência, olha, incrível, que eu Que super legal. recomendo. E Mas tinha assim, bastante brasileiros? Você conheceu outros bom, estagiários ou empregados? Não sei. eu conheci outros brasileiros, mas não que trabalhassem no mesmo órgão que eu trabalhava. Eu trabalhava Uhum. só praticamente com franceses. A maioria do Sim. pessoal era francês. Até porque a França é vizinho, né? Então tinha muita gente de Lyon. Vinha de Lyon Sim, todo é dia, muito perto. muito perto. Então, assim, eu conheci brasileiros, mas que trabalhavam em outros mecanismos dentro da ONU. E o pessoal muito legal. O que eu percebi, os estagiários, eles todos falam outras línguas. Falam francês, falam italiano, falam espanhol. Então, começa conversando em inglês, aí termina em francês, aí muda para espanhol. Gente, para acompanhar, meu Deus, a cabeça é, olha, Que doida. universal, adoro. Uhum. É bem misturado, tem gente de todo canto. E é muito legal isso, porque você acaba Uhum. convivendo com diferentes culturas, né? E aprendendo novas coisas, né? É um aprendizado constante. Entendi. E como que eram suas atividades, assim? Imagino que deve ter bastante coisa, mas assim, um resumão, assim, de uma atividade que você tinha. Bom, vamos lá. Primeira coisa é que o estágio é full time. Então, tipo, 8 horas por dia. Eu saía de casa cedo, já levava meu almoço, tá? Fazia meu almoço pra almoçar lá dentro mesmo, porque a gente tinha, tipo, 1 hora, não dava pra sair nem nada. E é puxado, sabe? E outro detalhe, a gente não Uhum. ganha nada, não é remunerado, tá, gente? Infelizmente. É, Mas isso a é, experiência vale a pena. sim, com Mas certeza. assim, o que eu geralmente fazia o UPR é um mecanismo em que países fazem a análise de violações de direitos humanos em outros países. E aí mandam Uhum. relatórios. Então, a gente, como estagiário, a gente compilava certos relatórios, a gente lia vários relatórios de outros países, de NGOs, para ONGs, né? Para fazer um relatório só, compilar todas essas informações. Isso Uhum. era, digamos assim, a minha maior responsabilidade.
Mas fora isso, a gente às vezes precisava também traduzir uma carta ou outra. Então, às vezes eu precisei traduzir do espanhol, do francês para o inglês. Uhum. E durante assim, o UPR funciona com 3 sessões durante o ano, quando vem os representantes dos países falar sobre a situação, né, que está ocorrendo, e outros países fazem recomendações para esses países. E aí eu tive a oportunidade de participar de duas dessas sessões, working groups, e dentro dessas sessões a gente ficava lá escutando, verificando o que eles estavam falando, fazendo anotações, controlando a mídia, controlando o áudio, controlando as telas. Então, assim, a gente era multitasking, a gente fazia um pouco de De tudo tudo. durante as sessões. Enquanto no escritório mesmo, quando estava nessa parte mais parada, era mais escrever relatório, escrever carta, fazer tradução. Mas Entendi. assim, eram atividades emocionantes no sentido que, como eu gosto muito da temática de direitos humanos, eu podia compreender mais, estudar mais sobre direitos humanos em outros países. E isso E foi, ver na assim, muito prática de legal. fato, né, como Sim, funcionava, assim. sim, sim. Que legal. E uma coisa que eu acho que eu deixei, assim, sobre o seu mestrado da Itália, só pra gente retomar um pouquinho, quais foram os documentos que você falou, Ah, que você mandou para conseguir a bolsa, assim, sim, eram os sim. documentos exigidos? Tá. O application de Padova, ele é bem simples, é todo online, tem um site. E aí, o que eles pedem é carta de motivação, o currículo em inglês, carta de motivação em inglês, currículo em inglês, o histórico e diploma em inglês ou em italiano e o exame de proficiência em inglês, porque o curso é ministrado em inglês. Eles não pedem carta de recomendação, por exemplo, mas tem o espaço lá. Então, eu sempre digo à pessoa, coloque, se tem um espaço, coloque um documento a mais, porque isso vai Uhum. ser um Um diferencial. diferencial. E foi o que eu fiz. Assim, eles Uhum. não pediam carta de recomendação, mas eu vi lá o espaço disponível e fui e mandei. Tá, então essa foi a documentação que eu precisei. Ah, e sim, eles também cobram application fee, né? Uma taxa de aplicação de 30 euros. Pronto. Entendi. Então, assim, de documentos que você precisou traduzir, foi o quê? O histórico? O histórico e o diploma. Inicialmente, eu fiz a tradução para o inglês. Eu consegui na minha universidade, a que eu cursei minha graduação, no setor de relações internacionais, eles fizeram a tradução para o inglês, do histórico e do diploma. Uhum. Então, gratuitamente. E aí foi esses documentos que eu usei para fazer todos os applications que eu fiz. E aí, só depois que eu fui aprovada, que eu tive que fazer os procedimentos que o consulado pede, foi que eu tive que fazer a tradução juramentada para o italiano. Porque para a Itália tem que ser em italiano, o consulado só aceita em italiano. E aí foi nesse momento que eu tive que fazer. Entendi. Então, assim, não teve nenhum documento, assim, mirabolante. É o Não, clichê, assim, muito das simples. candidaturas. Sim, muito simples. Entendi, muito legal. E a prova de proficiência em inglês tinha alguma, tipo, era só o IELTS, o TOEFL Ah, também? outro ponto importante é que eles são flexíveis quanto a isso, quanto ao exame de proficiência. Então, eles Uhum. citam que pode ser o IELTS, pode ser o TOEFL, pode ser o Cambridge, mas você fica livre também para comprovar de outra forma. Então, muita gente comprova com o certificado do curso de inglês ou algum curso que fez e eles têm aceitado isso, sabe? Então, Gente, olha já é aí que flexível. oportunidade, porque não são todas as bolsas que têm essa Isso. flexibilidade, assim, né? Sim, sim. Difícil de encontrar. E eu vejo que muita gente tem esse empecilho, porque a prova é cara, né? Muito Então caro. acaba adiando muitos planos por conta dessa prova, assim, ai, né, para me preparar. Então, aí, gente, essa é uma ótima oportunidade. Sim, sem dúvida. Venham todos para Pádua. Sim. E você sabe, assim, você sabe se tem em outras universidades da Itália, eles também tendem a ser flexíveis assim, ou varia muito? Não dá pra Varia afirmar. muito, mas, por exemplo, eu vi que esse ano a Universidade de Bolonha ela estava flexibilizando no sentido de que você não precisava comprovar a língua, justamente por causa dessa situação, eles estavam fazendo uma entrevista ao invés. E aí facilita, né? Você só precisa Muito, é. conversar e mostrar que você sabe o idioma. Uhum, muito legal. Entendi. E vamos lá para os seus vários eventos que você Ai, já meu conseguiu Deus. com bolsa. Qual Vamos que lá. foi o primeiro, assim? Porque pelo que eu te acompanho no Instagram, você na verdade já conseguiu várias bolsas, acho que 15, mas nem todas você conseguiu assimilar, né? Administrar o Aproveitar. tempo e aproveitar, É, porque você já por, estava em outras oportunidades.
Pronto. Por exemplo, ano passado eu tinha me inscrito para alguns cursos de verão em julho, só que acabei comprando minha passagem para ir para o Brasil e ganhei algumas bolsas para fazer os cursos de verão em diferentes países e acabei não aproveitando. Eu fiquei, olha, com ódio, né? Ainda pensei em mudar a passagem, mas ia sair muito caro, então tá bom, deixa para próxima. Que legal. E Mas quais então, foram, assim, para que países, assim? bom, foi um curso de verão na Universidade de Oslo, na Noruega. Uhum. Eu não lembro o nome da universidade, mas na China também era muito interessante. E outro na Espanha. Então foram cursos ó, que eu tinha muito interesse, mas Uhum. acabou que não deu certo, né? Mas acontece. Mas acontece, Nem... vão ter novas oportunidades, sem dúvida. sem dúvida. Sim, então, o primeiro evento que eu participei, que foi quase logo que eu cheguei, foi em novembro de 2018, que foi o World Youth Forum no Egito. Então, eu descobri esse evento através do Youth Opportunities, que é uma das plataformas que eu sou embaixadora também, que é uma Sim. plataforma de divulgar oportunidades internacionais. Uhum. Eu vou até escrever aqui para o pessoal, porque é Sim. muito legal. Tem o Instagram do Do Youth Brasil do e, Brasil e tem o grupo no e- Facebook também. E aí a uhum. gente também tem um grupo no Telegram, sempre para divulgar oportunidades. Então, eu conheci através do grupo de embaixadores, quando um dos embaixadores divulgou que ele também era responsável pela organização do evento, sabe? E foi Uhum. uma novidade. Eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tinha ido para a África. E eu, meu Deus, participar de um evento na África, como é que deve ser? Nossa, será que vale a pena? Mas eu Uhum. disse, vou tentar, né? Não custa nada tentar. E quando eu recebi a aprovação, eu fiquei, nossa, o que é isso? Sério? Tá acontecendo? Eles pagam É. tudo mesmo? Não, deve ser Eles- piada. Tudo, passagem aérea e tudo. Tudo, tudo, tudo pago, assim, passagem aérea, É. acomodação em hotel 5 estrelas, tá, gente? Detalhe. Comida, e Maravilha. é comida à vontade. E E é o em Cairo transporte? mesmo? Não, é em Sharm el-Sheikh, que é uma cidade mais para baixo do Egito, mas uma cidade muito bonita. Comparada ao Cairo, assim, não tem comparação, é a cidade mais alto nível, tá? Eu imagino. Não sei se você já foi pro Cairo, mas Não, mas eu vejo assim, é uma cidade grande, né? Amontoada, assim. não, Sharm é mais a cidade, tem praia e tudo, então é uma cidade mais calma, mais bonita, mais turística também, Uhum. Sim. sabe? Então, assim, foi uma experiência, nossa, incrível, porque eu conheci gente de cultura árabe, eu nunca tinha tido contato com muçulmanos, poder conversar, eu tenho amizade com as meninas até hoje, É. entender um pouco mais como funciona a cultura deles, a religião, sabe? Então, assim, Uhum. foi uma experiência incrível. E também o evento. Nossa, o evento é magnífico. O Uhum. presidente do Egito estava presente o tempo todo, participando das plenárias, dos workshops, sabe? Assim, olha, foi um evento. Nossa, Quanto tempo foi de evento? Quantos foi dias? quase uma semana mais ou menos que eu passei lá. Ai, que legal. Então, foi, foi, foi muito bom. E assim, tem todo ano. Eu não sei como é que vai ser esse ano, né? Mas teve ano passado. No ano que eu fui, foi a primeira vez que eles abriram para estudantes, para pessoas internacionais, porque antes era mais centrado nacional, né? E aí foi quando eles Uhum. trouxeram muita gente de fora, muitos jovens. Então, não precisa ser necessariamente estudante, mas é importante que seja jovem e eles entendem jovens até 40 anos, então é uma faixa etária boa. E aí, assim, gente, é incrível. Quem puder tentar se inscrever, e é muito simples, você só precisa justificar por que você está se inscrevendo, né? Fazer uma pequena motivação, mas um Uhum. textinho pequeno, preenche as informações no site e é isso, é simples. E você precisa estar com vínculo com com a universidade ou não? Não, não, não precisa ser estudante, você só precisa ser jovem. Entendi. Que maravilha. Você pode escrever depois aqui pra gente o nome do evento? Ah, já vou tentar. Vamos lá. Gente, vão mandando perguntinhas aqui nas caixas, que aí fica mais centralizado World do que eu Youth mandar aqui. Forum. Isso. Ah, Inclusive, quem quiser saber mais também, tem lá no meu Instagram, tem alguns comentários sobre o evento, como foi. Tem toda a cobertura também do evento, que eu gravei quase tudo, então, muita uhum, coisa legal. que legal. E o seu curso de verão em Veneza, como que foi? Ah, bom, então, uma das meninas que estudava comigo falou assim: Olha, vai ter esse curso de verão em Veneza e eles estão dando um suporte financeiro para quem for, para quem Uhum. passar, né? Ser aprovado e tal. Vamos tentar? Aí eu disse: não estou fazendo nada, vamos tentar. Porque eu sou dessas, né? Eu vejo um application passando, eu quero tentar. E Assim.
foi um curso assim muito interessante, foi sobre democracia. Eles trouxeram perspectivas da democracia na China, em outros países. Tinham estudantes praticamente de toda a Europa. Não era muito um curso muito grande, no sentido deles trazerem de outros continentes, como a América. Eu fui porque eu estava perto, né? Eu estava em Pádua, que é vizinho a Veneza, mas não tinha tanta gente de outros continentes, mas mais europeus mesmo. E foi um evento muito interessante, porque eles não trouxeram só pessoas para falar, palestrantes. Mas, ao mesmo tempo, a gente, como participante, a gente participava, interagia, eles criaram workshops, então a gente tinha que apresentar no final um trabalho sobre algo que a gente viu no evento. Então, todos os dias a gente assistia de manhã as palestras e à tarde a gente se reunia para discutir o que é que a gente ia apresentar. E no final também eu tive que escrever um artigo, também dentro de alguma temática que foi discutida no evento. E foi, assim, um evento muito enriquecedor também, nesse sentido. Que legal. E também teve bolsa completa, sim. Foi, eles deram uma quantia no final, assim, é como se fosse um ressarcimento, né, que eles fizeram, eles me pagaram no final, que foi o suficiente para cobrir minhas passagens de Padova a Veneza. Durante o evento, eles também forneceram alimentação e também forneceram um ticket de transporte dentro da cidade. Porque Veneza, o transporte é todo por barcos, né? Assim, ao redor da cidade não tem carro. E aí eles deram cartão pra gente passar por esse transporte gratuitamente, né? Com o cartãozinho. Então, foi tudo coberto. Não tive nenhum gasto. Muito legal. E uma coisa que eu vejo muitas dúvidas aqui no meu Instagram é com relação às datas dos applications. Por exemplo, para o mestrado, né? Voltando ainda para o mestrado, quando que foi mais ou menos a data que Boa. a universidade abre, assim? Sim. A Universidade de Padova, geralmente os applications são entre janeiro e fevereiro. O first call, né, que eles chamam, a primeira chamada. E aí, muita gente me pergunta, se eu me inscrever na segunda chamada, eu vou concorrer à bolsa? Bom, não, porque as bolsas já vão ter provavelmente sido preenchidas na primeira chamada, né? Porque eles fazem uma lista enorme. Então, se a primeira pessoa que recebeu a bolsa não aceitar, vai para a segunda e assim por diante. Então, se for probabilidade de receber uma bolsa na segunda chamada, É menor. é bem rara, né? Então, assim, eu sempre aconselho, né, se inscrever na primeira chamada, que é entre janeiro e fevereiro, anualmente. E aí, sim, se você tiver a opção de ir sem bolsa, tem as outras chamadas, né? E aí você E pode se qual que é o valor, inscrever. mais ou menos, assim, do mestrado? Bom, eu não sei exatamente o valor, assim, cheio, mas é em torno de 3.000 euros. Não é O tão ano. caro assim. Sim, o ano. Não é tão caro como outros países, como o Reino Unido, que é 18.000 libras, tal, né? Mas, assim, é um valor que às vezes a pessoa tem condições de pagar se começar a trabalhar, né? Estudar e trabalhar. E também tem a possibilidade de tentar a bolsa por renda. Então, a bolsa por renda não é uma bolsa da universidade, então você não precisa ter concorrido na primeira chamada. E a bolsa você só tenta, eu acho que abre mais ou menos o edital em julho, e você tem que entregar a documentação pessoalmente até setembro. Então, assim, é uma bolsa que posteriormente e que tem sempre a possibilidade de você tentar, né? Que seria Ai, outra opção. muito legal. Vamos ver, tô aqui com o seu currículo. Ai, meu Deus. Mentira. Não, tem a gente falou desse evento no Egito, né? Que ela até escreveu aqui, alguém perguntou, Sim, tipo, o nome do evento. Ela sim. escreveu aqui em cima. Sobre World o seu Youth estágio. Forum. Isso, o seu estágio na ONU. Aí você participou de mais dois eventos também com bolsa, que foi no Cazaquistão e na Noruega. Foi o SFIT. Bom, o SFIT, International Students Festival em Trondheim, na Noruega. Não, esse evento, inicialmente eu me inscrevi como embaixadora do evento. Então eu estava responsável por divulgar o evento no Brasil, né? Convocar estudantes brasileiros para participar. Nesse evento é importante que você seja estudante, tá? Que você esteja vinculado a uma universidade, seja graduação, seja mestrado. E é um evento que acontece de 2 em 2 anos em Trondheim, na Noruega. E, se eu não me engano, é uma semana também. Então, dentro do evento, eles oferecem alimentação e
a acomodação é em host families. Então, eu achei muito interessante isso, porque você tem a possibilidade de conhecer como funciona A a cultura. cultura Uhum. norueguesa na prática, né? Sim. Convivendo com pessoas da cidade, sabe? Então, foi um evento muito legal. E aí, como a gente... Eu e os outros embaixadores brasileiros, a gente teve a gente conseguiu alcançar muitos jovens e a gente trouxe vários brasileiros para o evento. A gente foi nomeado como embaixadores prêmio. E aí a gente teve também as passagens pagas pelo evento. Então, praticamente, eu não paguei Não, nada para ir para a Noruega, né? uhum. Assim, aí lá outras coisas, outras atividades de lazer que a gente ia fazer, né? Claro que a gente teve que a custear, mas assim, praticamente todo o evento foi por conta deles. E E interessante quando também foi? que. Oi? Quando? Em E fevereiro do ano passado, fevereiro de fevereiro. 2019. E aí Você o já estava próximo na é. Europa. Uhum. Já estava lá. O próximo é para ser agora em fevereiro de 2021, né? 2 anos depois. Não sei como é que vai ser próximo ano, se eles vão realmente abrir. Mas se não, gente, olha, já fica a dica aí para vocês se inscreverem, porque o evento, olha, é muito bom. E Gente, fora já fica esperta no Instagram dela que ela divulga todas essas datas. sim, com certeza. Assim que abrir as inscrições, vou estar lá divulgando, né? Porque eu Uhum. quero tentar ir de novo. Olha, a Noruega foi um país incrível que eu adorei conhecer. E assim, Uhum. durante o evento também não é só palestras, só discussões. Eles também preparam atividades culturais, festinhas. Então, acabava as sessões, acabavam os workshops, a gente já ia direto para lá, juntava todos os estudantes para beber uma cerveja, até karaokê a gente lá cantando. Então, olha, foi muito divertido. Uhum. E tinham muitos brasileiros lá. Então, assim, eu tava tanto tempo na Europa que eu tava precisando falar português, precisando me comunicar com brasileiros. Aí eu adorei, porque conheci muitos brasileiros lá e foi muito divertido. Nossa, foi Uhum. incrível. Sim. Você pode escrever também aqui, ó, o nome do evento? Ele tá perguntando. Eu já vou escrever. Nossa. Adorei. E qual que é o nível de inglês necessário para esses eventos? Em geral, assim, eles pedem uma proficiência, uma Boa, prova? boa pergunta. Então, a maioria dos eventos, ele não vai pedir uma comprovação. Ele diz o quê? Você precisa ser fluente em inglês. Mas ele não pede para você comprovar que você é fluente em inglês. E Então, ele você vai não tem no comprovar essa. processo seletivo, assim, essa Não, análise. não. Eu- Eles geralmente não fazem entrevista, né, para ver se na prática você realmente conversa em inglês. Mas assim, geralmente você precisa apresentar uma carta de motivação. Nesse evento do SFIT, precisou mostrar suas motivações. Então é a partir disso que eles têm noção da sua Seu proficiência nível de na inglês. língua, no seu nível de inglês, Uhum, sim. entendi. E o do Egito, você também teve a carta de motivação, teve Foi, o texto, foi né? não era nem uma carta, não chama nem aquilo de carta, porque era você responder uma pergunta justificando as suas motivações. Mas era assim, eles limitavam, se eu não me engano, tinha um limite bem pequeno. Pelo menos no meu ano teve. Eu não sei se ano passado eles permaneceram com esse limite. Então, assim, não tinha nem como falar muito sobre as motivações, porque eles limitavam. Entendi. Muito legal. E esse evento do Cazaquistão? Como que foi essa loucura? Ai, nossa. Bom, do nada, eu nunca tinha participado. Assim, ó, eu tinha participado dessa simulação que eu falei do UPR na minha universidade, mas eu nunca tinha participado de uma simulação mesmo grande da ONU, sabe? E eu sempre tive interesse por isso, porque eu acho assim muito legal essa experiência. E aí, uma amiga me mandou esse e-mail que ela tinha recebido Uhum. sobre essa conferência no Cazaquistão. E eles estavam procurando chair para um comitê, então, tipo, o presidente de um comitê. E eu fiquei, gente, será que eu sou capaz de ser chair no comitê? Apesar de eu nunca ter participado de uma simulação desse nível. Mas eu disse, vou tentar, né? Não custa nada, tá aqui gratuitamente. Então, vou mandar meu application. E aí, mandei meu application, pedi até a outra amiga para corrigir, que ela já tinha participado de mais simulações do que eu, né? Então, ela Uhum. deu uma olhada na minha documentação, ver se estava tudo certinho. Eles pediam para responder algumas perguntas. Nesse foi realmente uma seleção maior, digamos assim, porque eles Uhum. pediam para responder Mais perguntas completa. específicas, mais completa, perguntas específicas, e aí depois de selecionado, eu também ainda tive que fazer uma entrevista totalmente em inglês, porque eles queriam realmente comprovar
minha proficiência no idioma. E aí, depois disso, foi que eu recebi a aprovação. E, nossa, gente, eu fiquei, meu Deus, vou pro Cazaquistão, na Ásia, pela primeira vez na vida nesse continente. O que é que eu vou fazer lá? O que é que esse povo come, né? O que é que esse povo fala? Eu fiquei muito assustada. E meus pais também lá do outro lado. Meu Deus, minha filha, você vai pra Ásia, como assim? Imagino! E esse, você não tinha ido pro Egito ainda? Não, eu Ou já já? tinha ido pro Egito, que foi também outra preocupação dos meus pais. Minha filha, como assim? Imagina. Eles são bem preocupados, mas assim, tudo Claro. certo, eu sempre aviso, né? Então, isso é que conta. Mas aí, olha, gente, foi uma experiência nossa do Cazaquistão. Eles são muito assim, muito amigáveis. Eles não falam inglês, a maioria das pessoas, mas eles tentam ajudar da forma que podem. Então, eles eram com o Google Tradutor, assim, no meio da rua, eu perguntava alguma coisa, eles não estão entendendo, mas tá aqui o Google Tradutor, escreve no meu celular. Então, eles tentavam ajudar, apontava. A comida Ai, deles, assim, é bem diferente, mas a gente provou também. E olha, nossa, muito boa, muita coisa diferente, mas foi muita coisa legal, sabe, de se conhecer. E aí eu tava junto com os outros times de chair, de presidentes dos outros comitês, e cada um de um país diferente, tem uma italiana, uma francesa, um alemão, uma do Canadá. Então foi uma experiência também muito legal, que eu tive muito contato com esse pessoal. A gente também teve muito contato com os estudantes que estavam participando da simulação. Então também foi muito cansativo, realmente, porque a gente tinha que acordar cedo para organizar toda a simulação, para fazer tudo acontecer certinho. E aí depois a gente também queria aproveitar, né? Então a gente tá. praticamente não dormiu. Imagina. Lembrando também que o fuso horário era muito diferente também já da Itália. Eu estava mais ou menos a 8 horas do Brasil, então era muito distinto, assim. Mas, gente, foi muito legal também. Eu acho que, assim, todos os eventos que eu participei, muitas histórias para contar, muita gente que eu conheci, muita gente que eu mantenho contato até hoje. Eu acho essas experiências, assim, olha, muito boas. Super recomendo. Nathalie, o pessoal aqui tá perguntando. Você pode. Uma coisa que você falou bastante foi que você já fez bastante simulações da ONU durante a faculdade. Era na faculdade do Brasil? Não, não, no caso, não fiz muitas simulações, só fiz essa do UPR em Padova. Então eu não tinha muita experiência E como que em funciona essa simulação. do UPR? O que é o UPR, assim? Tá. O, o UPR é um órgão da ONU onde países são, por sessão, eles selecionam 14 países. E aí o resto dos outros países que são vinculados à ONU, né, que são membros da ONU, eles têm a possibilidade de mandar recomendações para esses 14 países que estão sendo revisados. Então, eles vão revisar o que é que está acontecendo de violações de direitos humanos nesses países e aí fazem recomendações, né? Então, a simulação foi mais ou menos isso. Eu fui representar um desses países que estavam recomendando. Então, eu tive que fazer recomendações para algum dos países que estavam lá sendo revisados. Então, a simulação foi mais ou menos isso. A gente tentou colocar na prática, na simulação, como funciona na prática lá nesse órgão, né? E foi mais ou menos isso. Entendi. Muito legal. E aí eu vou escrever aqui pro pessoal, UPR, tá, gente? É o PR. E o pior. Em português é EPU. Eu não. Ai. EPU, é tão. Tá, Uhum. mas eu não sei. Eu não lembro o que é que significa exatamente Não, é EPU. porque assim, o Hermuniz que tá perguntando aqui, ele é Sim. incrível, ele anota tudo das minhas Tô lives. vendo, ele tá perguntando aqui todos os eventos. Olha, anote tudo, eu quero ver você participando também. Não, ele tem um caderninho. Você não tá entendendo. Ele é incrível. Ele tem um Boa! caderninho, ele, tipo, eu fiz uma live esses dias sobre a bolsa e fel, ele descreve a bolsa, os pré-requisitos. Tudo que a gente fala, ele tá anotando. Nossa, olha, super recomendo mesmo. Quando eu comecei a me inscrever para bolsas, para as universidades, eu fiz logo uma tabela no Google Excel. Uhum. Porque eu tava me inscrevendo para as coisas, aí às vezes chegava lá os A e-mails gente e eu nem dizia sabe o mais do que. que tá se inscrevendo. Não, o que diabo é isso? Eu me inscrevi para isso, eu nem sabia. Uhum. Aí foi a partir daí eu disse, não, agora eu preciso realmente focar nisso, eu vou me organizar e criei uma tabela. Então até hoje eu guardo minha tabela. Eu tenho alguns eventos, uma lista de eventos que acontecem anualmente. Então de vez em quando eu dou uma olhada, fico de olho se já tá para acontecer, se já tá para abrir algum. Então é isso, é muito importante, gente, para quem quer começar e aplicar para oportunidades, não esqueçam de fazer uma tabelinha e se organizar, né? Para que vocês tenham tudo anotado e não percam nenhum deadline.
Sempre. Exatamente, é isso mesmo. E aí, por exemplo, para participar dessa simulação, como que ele faria, por exemplo, o Harmoniza aqui? Pronto. Já aconselho você procurar o site mesmo dessa simulação, é no Imum. E aí você vai olhar quando é que estão abertas as inscrições. Você pode tanto se inscrever para chair, para presidente, por exemplo, que foi o que eu fiz, ou então você pode se inscrever como participante para estar lá do outro lado, para estar atuando, né, dentro da simulação. Então, a primeira coisa que eu diria é para ficar atento aí nos prazos. É uma simulação que acontece todo ano. E aí, para os chairs, eles geralmente custeiam a acomodação, a alimentação. Então, assim, tem mais benefícios, né, do que ser só participante, que eu acho que tem que pagar também um application fee. Entendi. Então, Muito e legal. aí, pronto, eles só não pagaram a minha passagem, mas aí eles mandaram alguém me pegar no aeroporto. Então, a partir do aeroporto, eu tive todo o suporte. Ai, que legal. Entendi. Muito bacana. Bom, eu acho que a gente falou um pouquinho, né, um resumão assim de todas as suas experiências. E eu queria pedir, assim, eu acho que isso vai ajudar bastante pessoal, qual que é a sua dica para carta de motivação? Para quem não sabe, gente, a Nathalie, ela vende mentorias, oferece mentorias e traduções de documentos. Então, assim, ela é uma expert mesmo. Então, essa dica que vocês vão ouvir agora, vocês anotem, porque é muito legal a gente, né? A gente tá tendo aqui, ó, uma mentoria de graça. Ai, maravilhosa. Então, Bom, então, conta um pouquinho pra gente, assim, qual que é uma dica que você dá para carta de motivação, enfim. vamos lá. Bom, gente, só ressaltando que eu também faço revisões de cartas. Então, se você já tiver a sua, tiver em dúvida se tá legal, se não tá, se tá adequada para a vaga, pode entrar em contato comigo também, que a gente faz esse serviço, tá? Então, uma boa dica para uma carta de motivação. A carta, ela deve ser bem específica para o que você está aplicando. Então, tem muita gente que pega uma carta modelo e sai mandando para todo canto. Não faz isso, gente, porque você não vai ser nem considerado para a vaga. E esse não é o objetivo, né? Você só vai perder seu tempo. Então, é importante que você faça uma carta específica para cada vaga que você está aplicando e que você seja também sucinto. Porque tem muita gente que quer contar toda a vida numa carta de motivação. Também não faz isso, gente. E a gente é Porque muito se... apegado, eu acho, às nossas experiências, né? Porque pra gente foi muito Isso, importante, mas sim, talvez na hora ali para escrever não seja, a gente possa tirar. isso. É, porque assim, você tem que pensar em quem tá lá do outro lado, em quem tá lendo a sua carta. Porque a pessoa, ela já leu várias outras cartas, então ela não vai querer perder tempo numa carta que tem 3 páginas, né? Ela não vai querer ficar lendo só sobre você. Ela quer saber seus pontos principais, ela quer saber em que você chama atenção, em que você quais habilidades que você tem para aquela posição, seja para um congresso, seja para um estágio, seja para um mestrado, seja para uma graduação. Então, é importante você falar sobre você, mas é interessante que você selecione as atividades que você fez que são relacionadas àquela vaga que você está aplicando. E aí você pode ver, pronto, eu estou me aplicando para um mestrado em direitos humanos. Então, o que é que eu tenho no meu currículo que está relacionado a direitos humanos? Né? Eu fiz um curso, eu participei de uma simulação, eu participei de um estágio. Então, o que você tiver relacionado àquela vaga, você menciona, né? Porque quanto mais específico, melhor. E aí, você sempre ter o cuidado de, você fala de uma atividade anterior, eu fiz isso, mas o que foi que eu aprendi com isso? Não adianta só você falar de uma atividade que você fez, se você não falar o que você desenvolveu, o que você aprimorou, quais as habilidades que você conquistou a partir daquilo. Então, isso também é muito importante. E aí vem a parte de falar também sobre por que você está aplicando para aquela vaga. Então, tá, eu estou aplicando para o mestrado porque eu quero fazer um mestrado. Show! Mas por que você escolheu aquele curso ou aquela universidade? O que ela tem Então, de diferencial que te atrai, né? bem isso. Então, você tem que saber por que você está aplicando, né? O que lhe chamou a atenção? Tá, foi por uma bolsa de estudos? Então você fala, porque tem a possibilidade de uma bolsa de estudos e eu preciso. Não tem problema falar nisso, sabe? Então é você muito ler o site, ler o edital, pesquisar, para que você Ler o faça detalhe algo. do curso, né, também, assim, Sim, ver quais são as disciplinas daquele curso, as atividades extracurriculares, os professores, às vezes até mencionar um professor também que você viu uma palestra, que você teria interesse em ter uma aula, sabe? Então, quanto mais específico você for, mostrando que realmente a sua escolha é aquela, melhor. Vai chamar mais atenção do recrutador.
Então, acho que a dica é essa. Não Sim. tem... É pesquisar, sabe? A É. pior parte é pesquisar e você ser conciso ao colocar isso numa carta. Mas é isso. E você acha que tem que ser uma página? Ou, por exemplo, tem universidades ou candidaturas que não existem, universidades que declaram assim, olha, o máximo uma página, ou sei lá, quantos caracteres. Mas se não tiver essa opção, essa restrição, quanto você sugeriria? Assim? Tá. Bom, eu sempre recomendo você ficar em uma página. Você tentar ser sucinto e deixar tudo em uma página. Às vezes, realmente é impossível. Às vezes você precisa realmente justificar uma coisa ou outra. Eles às vezes colocam algumas perguntas que você tem que responder na sua carta e fica impossível numa página. E aí tudo bem, faça até uma página e meia, mas tenta não superar isso, porque às vezes o application fala, escreva até 2 páginas. Aí a pessoa vai e escreve exatamente 2 páginas. Gente, não façam isso. Tentem economizar espaço, tentem falar só uma mesmo. Sim, até porque quem vai ler muitas cartas, né? Então ajuda Isso, a pessoa também o trabalho dela, isso. facilita. Sim. E, bom, gente, a gente está chegando ao fim aqui. Quem quiser mandar perguntas, se você também quiser acrescentar alguma coisa das suas experiências, Nathalie, fica à vontade. Vamos lá. Eu vi que tinha uma pergunta, não lembro de quem era, perguntando quantas línguas eu falo. Tá, Ah, é então, verdade. eu falo português, of course. E aí, inglês. Então, eu fui para Itália sabendo apenas o inglês, né? Uhum. Digamos que eu aprimorei bastante estudando em inglês. Então, eu achei que meu inglês era muito fluente até eu chegar lá e eu ver na prática que eu precisava praticar mais. Hoje já tá Uhum. bem melhor, né? E fora isso, eu aprendi também o italiano, porque eu moro com italianos, então eu tive que aprender na prática para me comunicar com eles. Eu acho que isso foi uma coisa muito boa de eu ter decidido ir para a Itália, porque eu acabei aprendendo uma língua a mais. Uhum. E aí, o espanhol eu consigo compreender, mas eu não digo que eu falo espanhol, porque eu cometo muitos erros e confundo com o italiano e com o português. E o Uhum. francês, aí eu tava começando a estudar o francês, sabe? Mas eu vi que é muito difícil, por enquanto, não tava com tempo para me concentrar nessa disciplina e deixei para próxima. Entendi. Nossa, mas muito legal. E aqui a Sim. Cleide está perguntando se tem idade máxima para participar. Eu acho que varia muito, né, de qual application, o que você está querendo, se Isso, é um congresso ou um mestrado, etc. Mestrado eu acredito que depende. não deve ter, né? Depende. Hum. Depende se tem bolsa, porque algumas bolsas realmente elas falam que você tem que se inscrever até certa idade. Por exemplo, tem a bolsa do Invest Your Talent na Itália, que é para Uhum. mestrado, que eles falam que você tem que ter até 26 anos, Ah, tá? entendi. Então, tem que ter o cuidado nisso. Mas a maioria das bolsas não tem esse limite tão baixo, né? Tem muitas oportunidades que pessoas mais velhas podem aproveitar. Por E exemplo, congressos também, né? Pode falar. sim, por exemplo, esse do Egito, o Congresso do Egito, eles falam que são jovens, mas ele entende como jovens pessoas até 40 anos. Então Uhum. tem uma boa faixa etária, né? Esse do SFIT, ele não tem uma faixa etária, mas ele diz que precisa ser estudante, sabe? Então, Aham. já 30 anos ainda conseguiria participar, um pouco mais, pessoas de doutorado também, certo? Então Sim, depende muito da bolsa, do curso, depende. entendi. Ah, é aqui uma pergunta da Sofia. Se você como se o mestrado superou suas expectativas, se você recomenda, como foi? Eu acho que isso é uma pergunta muito importante, assim, porque a gente idealiza às vezes muito, né, uma experiência assim, um mestrado internacional, uma graduação, e a gente acaba às vezes deixando de lado para entender assim a qualidade desse ensino, né? Sim, sem dúvidas. Eu acho que a primeira coisa é que eu não entendia, não é que eu me decepcionei, mas foi algo que eu vi o quanto era diferente. Eu não entendia como é que funcionava o mestrado na Europa. Eu tinha essa noção de mestrado no Brasil, sabe? E quando eu fui para a Europa, eu vi o quanto é diferente. Então, assim, na Europa, na Itália, vamos ser mais exato, né? Os estudantes são muito novos, então eles saem da graduação, que só são 3 anos de graduação, É uma Laura Triennale, continuação, né, o mestrado. e o mestrado é uma continuação, então eles são muito novinhos.
Enquanto no mestrado aqui no Brasil, a gente vê que são pessoas mais velhas que querem mesmo fazer o mestrado, né? Então, foi a primeira coisa que eu vi que era mais uma continuação da graduação. E eu vi também que era mais fácil. Eu achei que seria mais complicado, mas acaba sendo mais fácil no sentido de que você só tem uma prova por disciplina e você pode fazer essa prova ao longo do ano nas sessões. Eles têm várias sessões por ano de prova. E se você não gostar da nota, você recusa e você vai e faz novamente. E não tinha essa opção aqui no Brasil. No Brasil, na minha universidade, eu tinha que fazer 3 provas por semestre para ter minha média. Se não passasse, ficava de recuperação, né? Tinha que fazer outra prova. Então, tipo, nessa questão do ensino em si lá, eu acho mais leve, mais fácil. Claro que o conteúdo é bem maior, porque você tem que estudar toda a disciplina para uma prova só. Mas você tem a opção de fazer essa prova novamente, sabe? E na questão também das possibilidades. Tem muitas atividades extracurriculares, conferências, a simulação que eu participei. Eles têm cursos de verão para outros países, tem para o Nepal, para a Palestina. Tem uma viagem para Genebra para conhecer a ONU. Tem uma simulação da Cruz Vermelha, que eu também participei junto com a universidade, sabe? Então tem muita coisa acontecendo e eu gostei muito disso, porque não eram coisas que eu tinha aqui na minha universidade. Por ser uma cidade de interior, então tinham mais restrições, né? E lá eu vejo que eles tentam muito agregar os estudantes, né? Juntar os estudantes. E também as possibilidades de você fazer intercâmbio durante o seu mestrado, que tem a bolsa do Erasmus, tem o Erasmus Traineeship para você fazer estágio em outro país, sabe? Então, tem muitas oportunidades, coisas. né? Tem muitas oportunidades e eu gosto muito disso. Então, assim, superou minhas expectativas, né? Num contexto, assim, eu acho também. Quando eu estudei na Espanha, eu fui surpreendida, assim, pelo nível, né, de dificuldade, porque eu achava que ia ser muito difícil. E, no fim, foi graduação, né? Então, assim, na verdade, minha graduação no Brasil era muito mais difícil do que a graduação Isso. lá. Era muito mais complexo, assim, eu tinha que estudar muito mais para passar do que eu estudei na Espanha. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito mais oportunidades. Isso porque minha faculdade no Brasil já tinha muitas atividades extracurriculares. Mas, ainda assim, lá na Espanha tinha, tipo assim, um mundo. Até porque você... Na Europa, né, os países estão muito próximos, muito ligados. Isso, Então, facilita. facilita muito. Nossa, sem dúvida. E aqui, Pois ó, é. falar, sim, a graduação dela foi em Direito, que ele já Isso. respondeu pra gente. Adoro. Adoro. Bom, A, gente. a Sofia está perguntando aqui, a bolsa é só free tuition? Não, a minha bolsa é uma quantia mensal. Então, eu não pago... Anual, né? E aí eu recebo dividido em 3 parcelas. E aí eu não pago minha universidade também, mas eu recebo essa ajuda, tá? Gente, também quem quiser detalhes sobre a minha bolsa, sobre o meu curso, tem vários posts lá no meu Insta também, bem detalhado, falando sobre tudo sobre isso. Sim, eu vou deixar aqui eu vou salvar essa live como IGTV, tá, gente? Eu vou deixar na Nossa, descrição show! todas essas informações e deixar lá o Instagram Mara. dela marcadinho para mais informações, vocês entrarem lá em contato. Nossa, sim, incrível. Tá bom? Bom, para acabar aqui, né, que a gente tá falando muito já, principalmente tô fazendo você, coitada, falar um monte. Não, eu tô adorando, adoro contar as minhas experiências, pode ter certeza. Eu queria, assim, que você pudesse mandar uma mensagem final pro pessoal, uma mensagem de incentivo. Você que já, não só como já passou em várias, mas já se candidatou para várias oportunidades e, vamos dizer assim, vê um application e vai lá. Comenta aqui pro pessoal o que você pode, assim, dizer para eles. Nossa, vamos lá. Olha, gente, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente tenha paciência, tenha foco, tenha determinação. Realmente, é isso que vocês querem? Vocês querem estudar fora? Querem ter uma bolsa de estudos? Está determinado a isso? Porque não é fácil. Eu já ganhei várias bolsas, como a gente conversou aqui, para participar de cursos, para o mestrado, mas antes disso, eu recebi milhares de nãos, tá? Eu passei mais de um ano tentando para conseguir a minha primeira bolsa. Então, assim, a primeira experiência que eu tive foi bem desafiadora, sabe? Acordar todo dia esperando um e-mail, uma resposta, e tá lá, we regret to inform you, né? Você não foi aprovada. Então, assim, isso foram pontadas que aos poucos foram me decepcionando e tentando fazer eu desistir. Mas eu disse, não, é isso que eu quero. Eu quero realmente estudar fora. E eu só posso isso se eu conseguir uma bolsa. Então, eu vou continuar tentando.
E o que foi que eu fiz? Eu percebi que eu precisava melhorar meu currículo, eu percebi que eu precisava fazer outras atividades que chamassem atenção, eu percebi que eu precisava melhorar minha carta de motivação. Aí foi que eu comecei a fazer atividade de voluntariado, porque eu vi que era muito bem visto no exterior e eu não tinha. Então, se você recebe o não, não tome isso como uma desistência, mas como um aprendizado. O que é que eu estou errando? O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu posso fazer? Né? E aí você tenta sempre dar o seu melhor. A cada application você tentar se superar. Por isso que eu digo, faça uma carta específica para cada application, porque cada uma pode ser diferente, pode ser um melhoramento. E isso você pode, né, aos poucos ir conquistando sua bolsa, seu mestrado, um evento. Então, é muito disso, né? Tenha paciência. Antes de você conseguir seu sim, com certeza vai vir um não. E aí esteja preparado para isso. Não se deixe abater. Continue tentando, que uma hora o sim aparece. Arrasou, arrasou. Bem É isso motivacional. Mas é bem Sim, real, gente. mas bem real mesmo, assim. Eu também, antes, quando eu consegui minha bolsa, eu tinha recebido 3 nãos e 2 vezes não para a mesma bolsa que que eu tentei, Tá que eu vendo? consegui. Então, e amigos, assim, falando assim, Letícia, para, né? Já deu, assim, de você ficar sofrendo. É E eu justamente falava, isso. As não, pessoas às vezes tentam lhe ajudar para você não permanecer nessa sofrência, mas acaba ao mesmo tempo não ajudando, porque se é realmente aquilo que você quer, você não deve desistir. Você exatamente. deve continuar tentando. É isso mesmo. Então, gente, com essa mensagem maravilhosa aqui da Nathalie, aí eu vou encerrar aqui a live, né? Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo ter você aqui. Eu acho que a gente aprendeu muito, não só eu, como todo mundo que assistiu e que vai assistir aqui, né? Esse vídeo. E é isso, muito obrigada, gente. Mais informações vão lá no Instagram dela, é muito completo. Todo dia ela tá publicando oportunidade de estudo nos stories, no feed dela também. E você é embaixadora de 2 organizações, né? Eu sou a coordenadora regional do Youth Opportunities e a coordenadora de mentores da BRASA, Brazilian Students Association. Então, são 2 organizações voluntárias que eu estou fazendo parte no momento e que todas 2 visam o empoderamento de jovens a partir de oportunidades educacionais no exterior, tá, gente? Bom, Letícia, muito obrigada pelo convite. Adorei compartilhar minha experiência, é algo que eu gosto muito de falar, de motivar as pessoas, de falar, de mostrar que não é fácil, mas que é possível. Então, muito obrigada por esse convite. Espero que todos tenham gostado. Obrigada a todos que participaram. E qualquer dúvida, pode me chamar lá também no Instagram, pode mandar um direct. Me sigam, fiquem de olho nas oportunidades, que como ela disse, eu tô sempre postando algo novo, tô contando minha experiência. E é isso, gente. Valeu. Até a próxima. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.